A gente vai continuar falando sobre o litoral paulista, né? Porque casos de afogamento no litoral na virada do ano, entre os dias 31 e 1º, né? Anteontem e ontem, 8 mortes por afogamento, 4 pessoas ainda estão desaparecidas, estão sendo procuradas. E sobre isso a gente conversa com a capitão e porta-voz do grupamento dos bombeiros, grupamento marítimo, né? Dos bombeiros, a Caroline Magalhães. Caroline, capitão, bom dia, muito obrigada por nos atender. Só confirmando, esses números ainda são os mais atualizados: 8 mortes e 4 pessoas desaparecidas? Bom dia, Carla, bom dia, Sheila, Bom bom dia. dia a todos que nos ouvem. Infelizmente, né, tivemos esses números, são 8 óbitos, seguimos com 4 desaparecidos por enquanto, em 4 municípios diferentes, né? Mas vale lembrar que os óbitos, eles aumentaram em relação ao ano passado, mas o número de salvamento de pessoas salvas quase dobrou. Então, nós também tivemos 311 pessoas retiradas das águas por um guarda-vidas. Então, tivemos bastante trabalho e teremos ainda, né, durante esse verão, mas estamos preparados para isso. E contamos com o apoio da população para evitar se colocar em situação de risco e aumentar esse número, né? Pois é, quando a gente fala de um número alto que nos surpreendeu, de mortos, 8 pessoas, mas quando a gente ouve falar do número de salvamentos, que praticamente dobrou, é um sinal muito claro de que as pessoas estão se colocando mais em condições de risco. E aí, nessa época do ano, Caroline, normalmente é aquela coisa de misturar bebida com mar. É um perigo isso, né? Na verdade, a bebida em si não é o fator principal. O fator principal é, como você bem disse, é o comportamento inadequado do banhista, né? Nós temos quase 800 guarda-vidas trabalhando, né? Os temporários que foram capacitados e treinados, temos motoaquáticas, temos bote salvamentos, temos quadriciclos, temos apoio do Águia, mas o afogamento ele é absolutamente evitável porque a gente precisa que as pessoas tenham essa consciência, a pessoa que se coloca na situação de risco. Então, nada vale esse aparato todo que o Estado prepara, entrega à população, mas a população não corresponde, tendo medidas muito simples, né, de prevenção. Só para você ter uma ideia, 9 dos 10 óbitos por afogamento acontecem em locais que a gente chama de corrente de retorno, que são os locais sinalizados com uma placa de perigo. E aí, se vocês passarem nas praias, qualquer praia de São Paulo, uma praia que tenha guarda-vidas, que tenha essa sinalização, você vai ver lá uma placa de perigo e as pessoas em frente a essa placa, o guarda-vidas apitando loucamente, né, para o pessoal sair, e as pessoas simplesmente ignoram, acham que infelizmente vai ser o último dia da vida, né? Por isso que é tão importante, mais importante do que a ação do guarda-vidas é as pessoas terem essa consciência e respeitar os limites e as orientações do guarda-vidas. E normalmente essas pessoas que desrespeitam assim abertamente, deliberadamente, são pessoas que não têm muita intimidade com a área, com o mar, porque quem tem intimidade respeita, né? Conhece e respeita. Agora, tem algum fator que explique o porquê de as pessoas estarem se colocando mais nessa situação de risco neste ano, capitão? Ou é difícil de explicar isso mesmo? O afogamento ele é multifatorial, né? Não tem como eu falar para você que foi por uma ou outra razão especificamente, né? É uma somatória é um conjunto de coisas. A condição de mar ela é muito importante, né, no nosso dia a dia. Então, um mar que tenha um pouquinho mais de ondulação, que a gente chama, que aí se intensificam as correntes de retorno, que são os locais que acontecem majoritariamente os afogamentos. As pessoas ignorarem a prevenção. A gente viu muitos casos esse ano, esses dias, né, ontem, anteontem, de pessoas que estavam no risco, eram tiradas pelo guarda-vidas, eram orientadas. 5 minutos depois, o guarda-vidas passava lá e elas se encontravam lá no mesmo local. Então, o mar, ele tem os seus riscos, os seus perigos diariamente, né? Cada praia tem o seu, e o guarda-vidas, ele é a pessoa que identifica esses riscos e sinaliza. Então, se ele está lá pedindo para as pessoas saírem, é porque há um motivo, não é simplesmente para acabar com a diversão de todo mundo. Por isso, a importância delas escutarem e acatarem a orientação dos guarda-vidas. Então, uma postura mais arrojada, uma postura menos preventiva, atrapalha muito
e acabam contribuindo com esses números. Seguir a recomendação, a sinalização das placas, recomendação do guarda-vida. E para quem tem crianças, né? Porque criança é aquela coisa, gente, em praia, 1 segundo de distração e pronto, já foi. Recomendação específica para quem tem crianças nesse mesmo ambiente. Eu não sei se há um balanço desses salvamentos realizados, mais de 300, se há crianças também entre essas pessoas que foram retiradas das águas. Tivemos crianças, sim, né? Na verdade, nós temos durante o ano, a gente tem quase 12, 13% de crianças até 11 anos. Então, os pais não devem descuidar da criança, porque além do risco do afogamento em si, tem um risco de outras... nem estou falando de sequestro, de rapto, essas coisas, mas da criança se perder, da criança ter uma insolação, uma desidratação, ter uma queimadura, dentre outros. Então, criança, ela se perde muito facilmente na praia. Os pais, eles não podem simplesmente esquecer que estão com os filhos e largar, estou vendo daqui, meu filho está no mar. Criança é um braço de distância, né? Nós temos um dado de uma média de 800 crianças que se perdem por ano no litoral de São Paulo. É um número absurdo, né? De pensar que... E foram devolvidas, né? Graças a Deus. Mas você imagina, se uma delas não volta, o desespero para a família. Então, além do risco da criança se perder, tem o risco de afogamento e outros riscos numa praia aberta, pública, é bem complicado. E tomem muito cuidado com as crianças, com as pranchinhas, tá? Pranchinha, tem umas bolas de plástico agora que as crianças estão entrando, e aí fica um adulto segurando. Tivemos um caso semana passada. Então, são vários riscos e que a gente depende da consciência dos pais, né? E não adianta brigar com o filho a hora que é encontrado, a hora que sai do risco, porque a criança ela não tem a noção, mas o adulto tem. A gente pede essa consciência para os responsáveis. Ô, capitão, vou aproveitar que você citou essa história aí das bolas. Aquela bola foi em Ubatuba? Acho que aquele foi caso, Ubatuba, aquele né? salvamento em que era uma criança e que ficou assim muito afastada da faixa de areia. E virou né? uma moda essa bola, né, em algumas praias. Ela ficou à deriva. Ela, na verdade, nós não atendemos essa ocorrência. Essa criança ela foi resgatada por uma embarcação que não era do Corpo de Bombeiros, mas chegou ao nosso conhecimento, né? Eu não sei qual foi a condição, mas existe essa bola, a criança entra e parece que tem uma fita que segura, que o adulto segura. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei se soltou, se perderam da mão. O fato é que essa criança ficou dezenas de metros afastada da praia e, por sorte, não entrou água, não teve um furo, porque se entra água ali, a criança certamente não conseguiria sair e ia morrer silenciosamente afogada dentro da bola. Então, é um risco real, né? E as pessoas têm que ter essa consciência que objetos flutuantes no mar não são seguros. Eles passam uma falsa sensação de segurança, mas de fato não são. Então, boias, pranchinhas, colchões infláveis para piscina. Para o mar isso não funciona. É interessante isso, né? A gente não ouve essa recomendação com muita frequência. Verdade. E Bem são as interessante. brincadeiras, né? Acabou de chegar aqui mensagem de ouvinte falando é importante falar sobre essas brincadeiras aquáticas, né? Que representam um risco. E aí ela tá perguntando aqui, aquele banana boat é seguro também? Meu filho tem 10 anos, tem vontade de ir, sabe? Quando a criança fica pedindo e tal. Mas tem os riscos envolvidos com essas brincadeiras aquáticas, não? Na verdade, cada cidade, 1/3 dos óbitos acontecem com objetos flutuantes, tá? Banana boat não está nessa estatística. Mas, só para você ter uma ideia, ontem nós tivemos um caso de um rapaz que entrou no mar às 2 horas da manhã com um colchão inflável. Em certo momento, ele caiu do colchão e desapareceu nas águas e o corpo foi encontrado hoje. Então, 1/3 dos óbitos começam com esse tipo de objeto. Só para vocês terem uma ideia de como isso é de fato perigoso. Em relação às banana boats, é o seguinte, todo município tem o seu, né? E as prefeituras são as responsáveis por emitir o alvará. Então, se essa diversão, se essa prestação de serviço tem o carimbo lá da prefeitura, é porque cumpre com os requisitos legais, com as normas de cada município, então tá ok. Então, certifique-se de que a prestação de serviço que você está contratando tenha um alvará de funcionamento, porque seguem a legalidade. Agora, outro cuidado importante que está acontecendo com muita frequência é a questão da locação de moto aquática, né? Qualquer um vai lá e consegue
alugar moto aquática dependendo do município que não há tanta fiscalização. Então tome cuidado, porque para você pilotar uma moto aquática você precisa de uma carteira náutica, né? Como um carro. Você não pode simplesmente pegar o carro e sair sem uma habilitação para isso. Então certifique-se de que as pessoas que estão lá fornecendo esse tipo de serviço tenham alvará e cumpram os requisitos legais para fornecê-lo. Uhum. De objetos flutuantes, essa coisa da moto aquática também super, um alerta importantíssimo, né? perigo. Precisa estar habilitado para alugar e para conduzir. Agora, stand-up, a prancha de stand-up paddle também entra nessa estatística aí, 1/3, né? De provocar 1/3 dos acidentes, inclusive com mortes. Isso. 1/3 dos óbitos acontecem com esses objetos flutuantes. A maioria das vezes acontece com aquelas pranchinhas que o pessoal compra em banca de jornal, né? Aquelas coisas bem amadoras, né? Uma pranchinha de isopor, uma pranchinha dessas de banca. O stand-up também entra nessa estatística, mas é um pouco menos. A gente tem menos ocorrências envolvendo óbitos com os stand-ups. E, volto a dizer, esses prestadores de serviço que fazem a locação, eles são obrigados a alugar com os coletes salva-vidas, né? Então, as prefeituras são as responsáveis por fazer essa fiscalização e o Corpo de Bombeiros acaba eventualmente atendendo as ocorrências caso elas aconteçam. Sabe que a gente fica lidando muito com números e às vezes esquece que se trata de um grupo de vítimas, de pessoas. E aí eu queria perguntar, capitão, com relação às 4 pessoas que estão desaparecidas, o que é que a gente tem de detalhe dessas histórias? São todos turistas? Tem alguma criança, né, em meio a essas pessoas que desapareceram no mar? Olha, eu não vou falar especificamente dos desaparecidos, né? Eu vou falar dentre esses óbitos. Nós tivemos 2 irmãs, né? Você falando em vidas, 2 irmãs adolescentes que morreram em Peruíbe ontem. Então, o nosso trabalho no Grupamento de Bombeiros Marítimo, o guarda-vidas que fica lá apitando, não é para acabar com a diversão, é para justamente evitar que esse tipo de ocorrência... Agora, você imagina como é que vai ser o ano novo dessa mãe e desse pai para o resto da vida deles, né? Perder 2 filhas afogadas num feriado de ano novo. A nossa obrigação aqui é fazer a prevenção, mas como eu disse, a gente precisa muito da conscientização das pessoas, de saber que o guarda-vidas simplesmente apitando não vai salvar a vida delas. A pessoa tem que acatar essa orientação e seguir e fazer alguma coisa para isso. Então, desses desaparecidos, todos são turistas, né? Quase 70% dos óbitos são de pessoas de São Paulo e Grande São Paulo, região metropolitana, né? Sem contar o interior. Então, é um número bem expressivo, né? Tem turistas e pessoas jovens, né? Até 40 anos. Infelizmente, a gente não consegue separar algo específico, né, que seja em comum dessas pessoas, mas o fato é que as pessoas morreram em setores que não estavam protegidos por guarda-vidas, e é por isso que a gente pede para as pessoas procurarem praias protegidas por guarda-vidas. Então, os guarda-vidas, eles são distribuídos nas praias de acordo com as estatísticas, e, infelizmente, não conseguimos cobrir todos os locais. Então, a gente coloca em pontos estratégicos e as pessoas, às vezes, não sabem disso. Por isso, procure praias protegidas por guarda-vidas e peça a ele orientações, veja com ele qual é o local mais seguro para se banhar naquele local. E acatar as orientações, caso ele faça, né? De apitar, de pedir para vir para a direita ou para a esquerda. Perfeito. Vários alertas importantes, gente. Caroline Magalhães, capitão e porta-voz do Grupamento de Bombeiros Marítimo aqui de São Paulo, muito obrigada pela entrevista e até uma próxima. Bom trabalho. Obrigada, bom ano para todos. Bom ano. Agora são